Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o grande monstro Leviatã, o Estado, que além agora, né, de dar todas as benesses aí para o cidadão e diminuir muito aquilo que ganha exatamente com os impostos, pois a produção diminuiu, está finalmente alertando sobre a inflação, tá certo? E não estamos falando, hein, pessoal, do Brasil. Estamos falando dos Estados Unidos da América, o próprio Fed, que colocou tanto dinheiro no mercado, agora está tentando vender, não é mesmo? Que você ter uma inflação até não é tão ruim. Dá para acreditar numa coisa dessa, pessoal? Não é brincadeira. Não é mesmo? Antes, então, as nossas mensagens de sempre. Uma pergunta aí muito recorrente, pessoal, se o nosso curso, a base, né, dá para ser utilizada exatamente em análises no mercado financeiro. É claro que dá, né, pessoal? Vejam aí, um dos desafios é exatamente referente às ações norte-americanas, não é mesmo? Então, dá sim para montar muitos gráficos, muitas correlações. Então, com certeza tem tudo a ver com essas análises do mercado financeiro. E, novamente, né, não é apenas para o mercado financeiro. A análise preditiva, a análise de dados serve para qualquer setor da economia. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, quem tem aí acesso à nossa comunidade tem desconto no curso. Então, mandem e-mail, o endereço está na descrição, ou entrem aí também no Telegram. A gente passa aí o linkzinho com desconto. Maravilha, gente. E o link sem desconto também está aí na descrição. Tá certo, pessoal? E não se esqueçam também, temos o nosso canal pago com conhecimentos financeiros. Não deixem, né, pessoal? Não deixem para aprender os fundamentos depois que a crise vier e destruir os mercados, tá certo? Foi exatamente o que aconteceu na primeira queda. Dobramos aí a procura, não é mesmo, por os nossos conhecimentos quando já era tarde demais. Então vamos lá, pessoal. Antes, né, sempre temos aí um off-topics e vejam aí, né, NASA investiga anomalia no campo magnético da Terra que pode provocar caos nas comunicações, né? Então, olhem só, ao redor, né, pegamos aí só um resumido. Ao redor da Terra, então, tem um campo magnético, ela guia bússolas e migrações de animais, mas também age com seu escudo protetor, repelindo partículas energéticas que vêm do Sol. Esse campo magnético, contudo, tem um ponto excepcionalmente fraco. Fica onde, hein, gente? Exatamente na América do Sul, né? E sul do Oceano Atlântico, batizado, então, de anomalia do Atlântico Sul. Sua existência permite que algumas dessas partículas solares mergulhem mais perto da superfície que o normal. Mas o que isso aí poderia afetar, né, gente? Exatamente as comunicações e talvez, né, a energia elétrica, né, que alimenta aí o nosso mundo de hoje, não é mesmo? Então, que coisa, trouxemos isso daí só, né, mais uma vez, é um off-topics, ou seja, não faz parte do core do nosso canal, pois muitas pessoas aí vão falar, né, de terra plana, de um monte de coisa que realmente não é o nosso foco, mas uma observação realmente temos que fazer, né, gente? Como uma teoria da conspiração, né, passa a ser verdade. Como funciona, gente? É muito simples. É algum estudo científico profundo? É alguma universidade que faz? Não, né? Não. Basta sair em um canal, né, uma rede aí que é exatamente do mainstream que a teoria da conspiração passa magicamente a ser verdade. Maravilha? Então, essa notícia pegamos exatamente no site, né, da Globo, então não é brincadeira. Vamos sempre ter isso em mente, sempre desconfiar, né, gente? Quando tem uma teoria da conspiração, é só aparecer, então, numa rede principal que passa a ser uma verdade. Maravilha, gente. E vamos lá, então, à economia. Vejam aí esse primeiro gráfico muito interessante. Com base nos principais mercados baixistas anteriores, os touros do mercado ainda não venceram, né, gente? Então, esse gráfico trouxemos aí porque realmente está muito legal. Você não precisa, né, conhecer muito de matemática. Aliás, mais uma vez, né, é exatamente gráficos como esse que são muito fáceis de serem montados aí para quem conhece, né, as ferramentas de uma análise preditiva de dados ou inteligência artificial. E vejam aí, em vermelho é exatamente o momento que estamos vivendo. Tivemos muitas crises, né? Vejam, 2000, 2003, quanto tempo, né, não perdurou. A própria aí, né, de 2007 em verde caiu muito mesmo antes de subir.
e a nossa em vermelho de 2020 caiu absurdamente, não há comparação com a velocidade da queda, e logo, né, vejam, já não é um V, né, já passou ali a outra ponta. Vamos mostrar aqui também que só esse índice, né, passou, os outros continuam bem tímidos, mas realmente isso nos diz muito. E o mais importante de tudo é a linha em preto, né, que é a média exatamente de todas as crises. Então, como essa crise realmente está fora, pessoal, de qualquer parâmetro, tá certo? Ou realmente, né, seria aí uma produção do nada que viria e transformaria a nossa realidade, ou realmente é muita especulação, que é o que nos leva a crer, né? Exatamente com as informações que vamos mostrar. Maravilha, gente, mas realmente esse gráfico ficou sensacional. E vejam aí uma questão também muito importante: os bancos americanos estão restringindo os padrões de crédito para empresas no ritmo mais rápido desde a última crise, embora o Fed tenha tomado medidas sem precedentes para tornar o dinheiro mais barato para emprestar. Então, gente, se a inflação ainda não explodiu, é exatamente por isso, né? O Fed colocou uma fortuna mesmo nos mercados, né? Mas o dinheiro que chegou para o povo através dos socorros aí emergenciais foi muito, né? Um percentual muito pequeno, e por isso que a inflação ainda não explodiu tanto. Mas novamente, né? Vejam então a restrição do crédito em azul nos Estados Unidos está sim já se comparando, né, à crise de 2008, mas de novo, né, gente, todos os índices aí que chegam perto de 2008 se igualam exatamente no momento que já havia passado a crise, que todo mundo sabia, né, que um grande mal havia sido feito, tá certo? Então não tem jeito, de novo, né, pessoal, de isso permanecer dessa forma. E sempre lembramos, né, em 2008 os especialistas diziam exatamente que se tinha algo que não podia ser mexido, é exatamente na liberação de crédito, porque se no momento de um choque muito grande na economia você restringe demais o crédito, é sim a forma perfeita para um desastre muito maior. Maravilha, pessoal, então vamos falar um pouco do Estado, né? Vejam aí, falamos tanto nele, né? E aqui no Brasil novamente foi feita aí uma medida, olhem só: Câmara aprova projeto que altera regras para recuperação judicial e falência de empresas, né? Então o texto permite, por exemplo, que credor apresente plano alternativo e que as dívidas tributárias federais sejam parceladas pelo devedor. Matéria vai ao Senado. Então, de novo, né, gente, que falamos ontem, sempre é maravilhoso, né, quando o Estado resolve um problema que ele mesmo criou, não é mesmo? Então, sempre é bom, né, iniciativas como essa, mas, né, o que a gente sempre fala, não adianta você fazer uma benesse dessa, porque, de novo, né, gente, se canetada resolvesse aí os problemas do mundo, nossa, a gente já estaria vivendo no Éden, né, não precisaria nem se alimentar, nada, né, então não resolve, né, não resolve. Então, se você não cortar algo para, né, uma receita que você não vai ter, é realmente mais uma fórmula, né, para uma grande tragédia, porque a nossa parte fiscal vai ficar muito comprometida, e aí de novo volta, né, o pavor aí da inflação. Então, de novo, gente, o Estado tentando resolver um problema que ele mesmo cria, mas está sim prejudicando as finanças ao longo do tempo. Mas a matéria, né, de hoje aí que mais nos deixou perplexo realmente não é em relação ao Brasil, gente, por incrível que pareça. Vejam o absurdo dessa matéria, né? Então, com completa revisão de arcabouço, share do Fed inicia difícil defesa de inflação mais alta. Como assim? Como pode, né, gente? Olha só, o nosso canalzinho aí, singelo, humilde, está falando desde, né, quanto tempo que não vai ter inflação? Aí os maiores especialistas do mundo, né, ex-ministros aí da economia disseram que não ia ter, pois o mundo não está, né, consumindo. E a gente, pessoal, se você tem uma liberação muito grande de dinheiro, vai diminuir o valor do dinheiro, não tem como, não é mesmo? E aí, depois de quase um ano, né, dessa loucura aí, o Fed já está colocando dinheiro na economia faz tempo. Então vejam, né, o nosso querido Jerome Powell está agora se explicando. Vejam, gente, até pode ter uma inflaçãozinha, né? Inacreditável. Olha só, após uma revisão então de quase 2 anos, as autoridades do Fed sentem que encontraram uma melhor maneira de cumprir suas metas,
principais de inflação, estável e pleno emprego. Na quinta-feira, o chairman então, do Fed, né, o Jerome Powell, começa o que pode ser a tarefa mais difícil. Não me diga. Convencer o público de que o Banco Central pode e irá cumprir seus objetivos na esteira de um problema aí que a gente está tendo, né, de saúde, que possivelmente corroeu a confiança nas instituições norte-americanas e colocou uma grande parte da força de trabalho na fila de desemprego. Engraçado a palavra possivelmente, né, pessoal? Como é fácil você manipular a informação. Como assim possivelmente, gente? Não é uma questão de possivelmente. O dólar está perdendo para todas as grandes moedas, porque não há mais essa confiança na economia norte-americana, né? Teve aí uma enorme quantidade de desempregados e já é um número certo, não é possivelmente, né? Inacreditável. Mas vamos lá, né? Para fechar a linha aí, isso é uma venda difícil de um assunto confuso. A essência envolve dizer aos norte-americanos que uma inflação mais elevada será bom para eles no longo prazo. Gente, que papinho, hein? Isso aí me lembrou o Boulos, né, falando. E analistas já começaram a se questionar se um novo arcabouço do Fed se sairá melhor do que o atual em um ambiente no qual a política monetária pode ter atingido seu limite em termos de ajuda à economia. Imaginem, meus amigos, se, né, o mercado, as empresas olham para os Estados Unidos e falam: opa, peraí, isso aí não está dando mais certo, colocar dinheiro, né? Não só não está dando certo para o mercado financeiro, como não está dando certo para os Estados Unidos, para o dólar. Imaginem se isso acontecer. Maravilha, pessoal. Então, de novo, né, o Estado trazendo uma solução para um problema que ele criou. Maravilha, meus amigos. Então, vamos à nossa obra do dia. Mais uma vez aí, não é mesmo? De Jean Dominique com Zeus, não é mesmo? Olhem só, né, em seu trono ali, com uma empáfia, não é mesmo? Olha só, empatia não, empáfia, né? Exatamente com os ombros ali nas nuvens, muito interessante, né? No alto do Monte Olimpo, muito bonito mesmo. E essa cena, mais uma vez, é do início, não é mesmo? Da Ilíada, pois a mãe, né, de Aquiles, o grande herói de Ilíada, foi lá pedir, né, para Zeus proteger o seu filho, uma vez que muitos deuses estavam contra ele nessa terrível batalha, né? A própria Hera aí estava contra, né, Aquiles, e aí a Tétis, né, que era aí uma das deusas ligadas, né, ao oceano, então, né, foi lá e mergulhou o filho, né, no mar da imortalidade, só deixou o calcanharzinho para fora, por isso que é o calcanhar de Aquiles, né, ele acaba sendo ferido por uma flecha de Paris, né, bem no seu calcanhar. E vejam, né, justo Paris, que era um guerreiro pífio, né, irmão de Heitor, esse sim era enorme, né, o grande príncipe de Troia. Então, um guerreiro pífio acertou então o calcanhar do maior herói da história. Muito interessante. E o mais interessante, né, que a história não narra isso. Então, mesmo a entrada da Grécia em Troia, a Ilíada não narra isso, né? Claro que em algum momento deve ter narrado, mas essa poesia não ficou para nós. Como é triste, né? A gente vê o tempo aí, infelizmente, eliminando algumas obras que, se tivessem chegado a nós, seriam realmente maravilhosas. Acertou, meus amigos, e realmente os detalhes, né, tanto do chão que ele está pisando, como da sandália, do manto dele, né, extremamente luxuoso, digno realmente de um rei, acima de tudo, né, pois ele é rei de Olimpo, mas, né, comparável sem dúvida alguma a um deus também. Muito impressionante essa pintura. Maravilha, pessoal, e não se esqueçam, sempre colocamos as pinturas antes no Instagram com alguma poesia, então está muito legal. Não deixem de nos seguir lá também. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez aí, que todos possam ter um excelente dia. Vamos ficar muito de olho em tudo isso que ocorre. Entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!